1, 2, bin dabei. 3, 4 mit kaltem Bier. 5, 6, Podcast next. 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Mariana da Fonseca Micheleto, advogada aqui na Alemanha, em Portugal e no Brasil. E você é a entrevistada de hoje. Chamamos aí a Mariana novamente para gravar um episódio com a gente, hoje respondendo dúvidas sobre cidadania alemã. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Então vamos lá, conta para nós aí, Mariana, quem é você na fila do Biergarten? Eu sou só mais uma na multidão. Pegando bastante cerveja ou não muito? Bastante. Uma vai, sempre que agora, né, que o corona deu uma melhorada e tal. Mas eu ainda tenho medo ainda. Eu também tenho medo, mas o Biergarten tá funcionando já, né? E ao ar livre, né? Que delícia. Eu lembro no passado, quando liberaram, que teve durante o verão, né, que deu uma baixada no corona, que meio que limitava o número de pessoas, mas dava pra ir. Assim, nunca foi tão bom sentar lá e tomar uma cerveja. Eu falei, cara, eu só precisava disso, né? Sabe? Tipo, o negócio. E eu nem sabia que era disso que eu precisava. Eu nem sabia que era disso que eu precisava. É muito doido, né? Mas enfim, né? Pois é. Então, hoje a gente vai complementar o episódio número 93 da Alemanha Cat. O episódio que saiu em outubro do ano passado, 2021, né? Se você está escutando esse episódio em 2022, né? Pode ser que esteja escutando em 2030, né? Não sei se você está disponível isso ainda. Mas a gente falou naquele episódio, explicou um pouquinho como é que funciona a cidadania, quem tem direito, algumas peripécias aí da cidadania. E óbvio que não deu para falar tudo, né? Em 1 hora de programa, né? Então, por isso a gente coletou algumas perguntas dos nossos seguidores aí. Vocês podem dar bronca em mim, porque as perguntas foram coletadas faz bastante tempo, mas eu deixei anotado e hoje a gente vai responder as perguntas. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde, né? E a primeira pergunta foi da Carmen Guerreiro. Ô, Carmen, como é que tá a Alemanha aí? Carmen é a seguidora assídua aí da Alemanha Cast. Ela perguntou o seguinte: casada com um alemão, posso fazer o curso Lebens in Deutschland sem fazer o curso de integração? Posso fazer o Lebens in Deutschland sem fazer o curso de integração, porque o Lebens in Deutschland é uma prova, na verdade. Exato. No caso, pelo menos quando a Fernanda fez o Integrationskurs, curso de integração, no final daí teve essa segunda parte, que foi a prova, né, do Lebens in Deutschland. Então ela queria saber se ela precisa fazer o curso de integração ou só pode fazer a prova direto. Isso vai depender, como tudo na Alemanha. É o seguinte... Vamos por partes. Tem pessoas que são obrigadas a fazer a integração de curso. Uhum. É obrigatório, está em lei específica. Nem vou adentrar no caso, porque senão vai ficar muito longa a questão. Mas, se ela não for dentro desse rol, se em nenhum momento a Ausländer falou que ela é obrigada a fazer a integração de curso, ela pode, caso ela tenha o B1, simplesmente ir lá e fazer o Lebens in Deutschland. Simples assim. Entendi. Não é algo que, por exemplo, eu nunca fiz integração de curso, porque eu estudei aqui na Alemanha, então, em tese, a Alemanha, eu sou uma das pessoas que não fui obrigada a fazer a integração. E nem por isso eu não posso fazer o Lebens in Deutschland, entendeu? Caso eu queira fazer um dia. A prova, como que eu vou dizer, ela é separada do integração de curso. Então, tipo assim, claramente uma pessoa que faça uma integração vai seguir para fazer o Lebens in Deutschland, mas uma pessoa que simplesmente fez um curso de idiomas, ela pode fazer depois o Lebens in Deutschland. Só explicando para o pessoal o que é os que a gente está falando, né? O curso de integração se chama Integrationskurs. É um curso de idioma e cultura alemã, na verdade, para você entender como funciona a sociedade em termos gerais e também aprender o idioma. Se você tiver interesse em saber, a gente também tem um episódio sobre isso. A gente tem muitos episódios, né? O curso foi o episódio número 86 do Alemanha Cast. A gente explicou o que é esse curso de integração. E o Lebens in Deutschland é uma prova sobre leis, sobre como funciona a estrutura da sociedade, de cultura e tudo mais, né? Então, basicamente, é um certificado dizendo que você entende, em linhas gerais, como funciona a sociedade alemã, né? Pra gente que é brasileiro, eu acho que é bem tranquilo isso, porque a estrutura em si eu acho que é bem mais
parecida, vamos dizer assim, do que alguém do mundo árabe, por exemplo, né? Que daí já é outra mentalidade, até a questão do direito de mulher e tudo mais, né? Então, às vezes, para nós pode parecer meio... Tá, mas por que estão perguntando isso, né? Mas para outras culturas talvez faz muito sentido, né? Aquelas perguntas, né? Até porque é uma curiosidade do direito, o direito administrativo alemão é uma das bases do nosso direito administrativo. Então, por isso que tem essas similaridades. Na organização política alemã tem várias similaridades. Outra coisa também é que essa prova tem 33 perguntas e você tem que acertar no mínimo 17. Mas na hora de estudar, você tem que estudar 333 perguntas. 310 perguntas, desculpa. Sendo 300 de cultura, 300 é geral, questões gerais para toda a Alemanha, e 10 questões são específicas de cada estado. Para quem não sabe, também os estados aqui tem umas diferenças aí e tudo mais, né? Acho que no Brasil parece ser um pouco mais uniforme do que na Alemanha, né? Talvez tu pode falar. Lembrando que aqui na Alemanha temos cidades e estados. Tem não são só também. Estados. E são 16 estados federativos da Alemanha. 17, né? Maiorca também é um estado, né? Só não fica. A quem diga. Vamos para a próxima. Tá, a próxima pergunta é da Paloma. Com o Aufenthaltserlaubnis, é possível a cidadania alemã após 8 anos morando no país? Depende. Por que razão ela em 8 anos ainda não adquiriu o Niederlassungserlaubnis ou Daueraufenthalt-EU, que são os dois vistos, entre aspas, são as duas permissões de residência permanente da Alemanha. Então, que é um dos requisitos para você dar entrada na sua cidadania alemã. Se ela não tem ainda, ela não está cumprindo alguns dos requisitos, que é subsistência, falar alemão, não passou em prova, enfim, ela está perdendo alguns requisitos. Tá no início ainda também, né? E o Ausländer entendeu que ela não está qualificada. Então, o primeiro indício para a cidadania realmente é ter um desses dois vistos, entre aspas, tá? Porque a gente chama de visto, mas é visto. Então, tem que dar uma olhada aí, Paloma. Por que ela tá com Aufenthaltserlaubnis e não com ou talvez ela chegou há pouco tempo aí também, não sei, né? Porque geralmente após 5 anos de Alemanha, se você tiver 5 anos de Alemanha, falar o alemão suficiente, B1, você estudou aqui ou fez o Lebens in Deutschland e etc., eles já te dão o Niederlassungserlaubnis muitas vezes, e aí você já é um indício de que você pode dar entrada. Senão, eles esperam 8 anos, ou no caso de esposa de alemão, são 3 anos vivendo na Alemanha, mais 2 de casado. Então, tem que ver exatamente o que aconteceu aí para ela não ter ainda conseguido esses vistos, digamos assim. E para casado com europeu, tem alguma diferença de tempo também? Geralmente são 5 anos. Então, 5 anos. São 5 anos. Geralmente, são 5 anos. Mas aí a família inteira, aí varia, né? Porque assim, são 5 anos, aí tem que ter esses requisitos que eu falei, que é provar que tem meios de subsistência, que não depende do governo alemão. Tem um fator muito importante que nunca é abordado, que é a questão de na hora de pedir a cidadania, não pode ter dependido do governo alemão, como, por exemplo, ter sido racia. Não confundam com seguro-desemprego, são coisas distintas. Aí a gente entra em outro quesito, que é o Arbeitsgeldlos 1, 2, 3 e 4. Esse auxílio social aí que você falou, a gente também gravou um episódio sobre isso, o episódio número 79. A gente falou o que é o auxílio social Arbeitslosengeld 2, que na verdade, não é um seguro-desemprego, mas sim um programa mais parrudo, né? Eles te ajudam com cursos, te ajudam com aluguel, te ajudam com tudo que você quiser aí. O governo pode te ajudar. E então, se você tiver utilizado esse benefício, esse teu tempo aí pode variar, então, para você conseguir a cidadania, certo? Sim. E corrigindo, na hora que for falar, eu falei errado a palavra,
estou um pouco nervosa e a gente devia marcar gravar de novo. Pode falar de novo. O Hartz IV é o nome do cara, né? É o nome, exatamente, do cara que criou esse benefício, digamos assim. Tipo no Brasil, que a gente dá nome dos estádios, que não é o nome, assim, né? Então aqui eles também chamam os políticos de outra coisa. Tem as pessoas, eu não sou contra, deixando bem claro, ao Hartz IV, mas uma das críticas a esse programa é que tem famílias que estão gerações, né? Dizem. Eu realmente não tenho nenhuma noção sobre isso. Pessoas que ficam nesse sistema do governo. Eu duvido um pouco. Eu duvido um pouco sobre isso, porque conhecendo o sistema alemão, eles mandam, até onde eu saiba, que eu tenho conhecimento, eles mandam documentos, cursos, te indicam trabalhos. Indicam para vaga. A gente falou sobre isso no episódio, né? Eles pegam o teu currículo, tal, você quer trabalhar com tal coisa, ou quer se aperfeiçoar em tal coisa, você tem que fazer o curso, você tem que cumprir isso. E aí a agência de emprego aqui mesmo vai procurar emprego para você, eles vão marcar a entrevista, você tem que ir lá e tal. Se você não for, aí tu perde benefício e tal. Então, eu acho difícil. Os caras têm que conseguir se esquivar bem aí para conseguir viver nisso. Exatamente. Eu também acho que é um pouco extremista demais essas críticas de que gerações estão no Hartz IV, vivendo as custas do governo para beber, sabe, assim, as falácias que a oposição sempre larga e acaba se tornando verdade, né? Sempre assim, a política é assim. Próxima pergunta é da Daniela. Qual o caminho para ter cidadania alemã sem ter descendência europeia ou alemã? Bom, daí eu posso falar um pouquinho, né? Que a gente já falou, né? Você tem que, se tu vir morar para cá com emprego, visto de trabalho, um Blauer Card, você pode ficar aqui um tempo. E aí vai variar conforme eu chamei advogado aí, mas deixa que eu tô falando. Aí vai variar conforme o tempo, né, que você tem. Se você tem o curso, por exemplo, Leben Deutschland, prova, tem um monte de coisa que pode influenciar no teu tempo aí, mas normalmente que são 8 anos, né? 7, 8 anos, alguma coisa assim. Isso, se puder, são 8 anos a regra geral, digamos assim. A regra geral são 8. Podendo diminuir, por exemplo, o Blauer Card, você consegue diminuir. Então esse é o caminho, né? Você basicamente tem que conseguir um emprego na Alemanha, trabalhar aqui durante um tempo, ficar morando aqui. A mesma coisa se fosse morar no Brasil, né? Ia ter que ficar lá um tempo de casa e depois eles te dão o carimbinho, o papel, dizendo, você é um cidadão aqui do país. Então o caminho é esse, né? Ou você casar com um europeu e morar aqui também e tal, então tem outros caminhos, né? Que vai depender. Ou casar com um alemão, que você encurta bem, né? Que são 2 anos de casamento e 3 vivendo na Alemanha. Então o caminho é esse, existe. Pergunta do Leandro. Para quem tem Blue Card, como faz para obter a cidadania alemã? Quanto tempo e exigências? B1 e curso de integração? Interrogação. Vamos lá. Quem tem Blaue Card, em alemão ou Blue Card, tem algumas regalias, digamos assim. Ele entra num patamar diferenciado para o governo alemão, o que a gente chama de pessoa interessante para a Alemanha. Então, a Alemanha, com isso, ela dá umas vantagens. Dentre elas, é diminuir o tempo para conseguir o Niederlassungserlaubnis. Em regra geral, para conseguir o Niederlassungserlaubnis, você precisa de mais ou menos 60 meses, que são 5 anos. Porém, contudo, todavia, se você tem Blaue Karte, você precisa de 33 meses. Isso cai quase que pela metade. Se você apresentar no período de 21 meses o curso do B1, o comprovativo de B1, que você está falando B1, lógico que tem que ser, não é qualquer, fiz a provinha lá. Curso online, né? Tem que fazer na escola. E passei na prova do B1. Não é isso. Você tem que fazer uma prova de um órgão específico. É o TELC, ou o Goethe, ou o DAF, e apresentar esse teste para as autoridades. Se você fizer isso, você consegue diminuir o tempo para 21 meses. Com 21 meses, você tem Niederlassungserlaubnis, e que é um dos requisitos para a cidadania, certo? Só abrindo parênteses aí, a gente gravou um episódio sobre isso também, no episódio número 98, onde a gente falou sobre os testes de proficiência no idioma alemão. A gente explicou a diferença desses testes, dizendo para que serve cada um e tudo mais.
e alguns detalhes gerais aí sobre os testes. Então, o episódio número 98 do Alemanha Cast sobre os testes de alemão. Exato, e esses testes de proficiências, eles são específicos, feitos por instituições sérias, então é por isso que eles são tão respeitados. Não é simplesmente eu fiz um cursinho, ou até instituições respeitadas, se você segue um curso, você tem a prova final do curso, mas isso não significa que é esse teste. Esse teste é específico para saber, para te nivelar e para falar, ele é nível B1, ele é nível B2, ele é C1 e etc. Então, se você atingir o nível B1 de proficiência, você consegue baixar para 21 meses a exigência para conseguir o Niederlassungserlaubnis com tipo uma residência permanente, né? Mais ou menos. Exato. Niederlassungserlaubnis é a Alemanha falando assim, ele vive aqui permanentemente. Ele está integrado. Mas a porta está aberta aí para você. Ele está integrado, ele vive aqui, ele é um de nós, ele só não se tornou porque ele não pediu ainda. Ou ainda não atingiu algum dos outros requisitos necessários. E presta atenção, ouvinte, são 21 meses, não são nem 2 anos da sua vida, né? É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Você que tá aí escutando o podcast, tá pensando em vir para a Alemanha, cara, bota a cabeça aí no curso de alemão, já, porque para você chegar com A0 e você chegar no B1 em 21 meses, eu acho meio difícil, né? Se não souber nada alemão, acho que tem que se dedicar bastante. Ainda mais tu vir a trabalho e tal, talvez seja um pouco difícil, né? Então, eu acho que é muito pouco tempo, né? Para o país já te abrir a porta e dizer, pode morar aí, lógico, não vai poder votar, não vai poder fazer umas outras coisas aí, mas para você morar no país, que nem a Alemanha, assim, eu acho pouquíssimo tempo mesmo. Aí é lógico que com 33 meses você também consegue o Niederlassungserlaubnis, mas aí, para pedir a cidadania, você vai ter que provar o B1, porque com esses 33 meses você não é obrigado a provar o B1, e você vai ter que provar os outros requisitos. Você tá com meio caminho andado aí, que é o Niederlassungserlaubnis, você diminuiu o tempo, que geralmente é de 60 meses até mais. E aí o curso de integração não precisa, né? Geralmente não, para esse tipo de pessoas não, mas aí geralmente ele é pedido o curso de integração pros familiares que vêm junto para reunião familiar. E aí geralmente é obrigatório. É igual o curso, quando uma das exigências de quem se casa com um cidadão alemão é ter o nível A1. E as pessoas muitas vezes não conseguem o visto de primeira, por exemplo, exatamente por conta dessa obrigatoriedade de ter o nível A1. E aí o que muitas vezes eu falo se vai se mudar para a Alemanha, já faz pelo menos o A1. O que para mim é um pouco lógico. Vamos falar. Não, e outra, é um pouco lógico, vai morar num país que você não fala nada, assim... E essa obrigatoriedade também veio por conta de violência doméstica. Porque as mulheres não conseguiam nem ligar para pedir, para se defender. Então, pelo menos a ela vai conseguir falar help. Pode falar tudo errado, mas pelo menos ela vai conseguir abrir um dicionário e procurar a palavra que ela quer falar, né? Exatamente. Ela vai saber se pelo menos pedir ajuda, digamos assim. E fazendo mais uma referência aí ao podcast, o episódio número 106, a gente explicou visto de reunião familiar. Lá a gente também falou sobre os requisitos, quem pode, não pode, os tipos também, né? Que depende um pouco do cenário e tudo mais. Então, o episódio 106 do Alemanha Cash. A gente tá cheio de referências hoje, né? Artigo 28 e 29 da lei. Você sabe a lei, eu sei os números dos episódios, né? Cada um no seu quadrado. Vou te contar que o meu é bem mais divertido que o teu, hein? Muito mais. Eu vou te dar um livro aqui, Não, pode pegar, pode ficar pra você. Aqui, ó. Dá pra segurar aqui, ó. Segura a porta? Migrationsrecht. Ausländerrecht. Olha só, direito do... Esse aqui tá desatualizado, o outro tá lá embaixo, que eu tava trabalhando com ele. Eu acho que um episódio da Alemanha Cast seria legal sobre o direito do Ausländer, né? Do estrangeiro, né? Acho que era legal a gente falar sobre algumas coisas. É só isso daqui, ó. Se tu tiver na ponta da língua esse livro aí, para quem está nos ouvindo, né? Ela está mostrando um livro aí que deve ter, sei lá, uns 15 centímetros de espessura aí. Deixa eu ver. Ó, ele tá desatualizado. O atual é maior, eu acho. Meu Deus do céu. Eu acho que ele tem 200 páginas. É pouquinho. Que boa, em alemão, hein?
Letra, 200 páginas. fonte tamanho 8. Peraí, Tá. não é Jurisdição? juridiquês alemão. É pior ainda, porque se é só alemão ou só é juridiquês, beleza, mas é juridiquês alemão. Olha só que fácil. Advogado alemão também fala com as palavras rebuscadas, assim, que nem os brasileiros, né? Fala. Eles têm um vocabulário. Tanto é uma das coisas que a gente mais pena, eu acho, né? Se o alemão já é difícil, imagina o alemão jurídico. Próxima pergunta. Eu não tenho o nome do seguidor aí, porque quando eu cliquei no profile lá no Instagram, não apareceu nome nenhum, mas eu tenho o arroba TK248. Sou casada com um alemão e dona de casa. Como faço para ter cidadania? Existe alguma prova oral ou somente escrita relacionada ao idioma, né? Bom, eu não sei se essa pessoa que perguntou, ela reside aqui na Alemanha ou em outro país, porque ela só fala que ela é casada com alemão, ela pode ser casada com alemão e residir no Brasil. Então, se ela residir no Brasil, ela não tem direito. O requisito da lei diz que ela tem que morar no mínimo 3 anos aqui e estar casada 2 anos com o alemão. E além disso, claro, tem os outros requisitos, que é B1, Lebens in Deutschland, meio de subsistência, não ter recebido Hartz IV e etc. Então, sim, ela pode ser que ela tenha direito se ela cumprir esses requisitos básicos que eu acabei de mencionar. Daí a prova e tal, daí é o B1, né? Então vai ter prova e a prova do Lebens in Deutschland. Então, fatalmente, se você só fala, vai ter que aprender a gramática também para poder responder. Exato. Lembrando que na hora de jurar a bandeira, vou falar em termos bem simples, de receber a cidadania alemã, eu já recebi casos assim, que a pessoa apresentou todos os requisitos, estava tudo certo, chegou na hora de jurar a bandeira para receber a cidadania, não recebeu, porque a pessoa não conseguia se comunicar. Caraca. E a pessoa que estava lá na hora, o Beamta, infelizmente falou, não, você não tem condições, você não tem, eles não conseguiam se entender, aí ficou ainda mais provado que ela não tinha nível B1, e ela não deu, infelizmente. Caraca, olha só. Lembrando que é ato discricionário da Alemanha, então ela pode ser, a Alemanha pode falar, não vamos, ela que decide ou não. Então, não é simplesmente apresentar o teste. Você tem que realmente saber falar o alemão nível B1. Super interessante, né? É fato real. Não, porque por mais que foi verificado todos os processos, né? Toda a papelada, mas mesmo na hora de bater o pênalti, se o cara não sabe, tchau. Pois é, porque ela tá acho certo, na verdade. Acho certo. E a pessoa tá lendo uma coisa. Se ela não tá entendendo o que ela tá jurando, o que ela tá lendo, o que ela tá falando, como que ela vai... a mesma coisa, é igual no casamento, por isso que tem que levar. Se você não fala alemão, você tem que levar um tradutor para ter certeza que você está confirmando que aquilo que você está fazendo, você tem total ciência daquilo. Então você tem que falar o idioma, você tem que saber o que casamento, mesmo se a pessoa pensar bem, ela não casa, né? Porque... Olha, Tomás, aqui. Vai dormir no sofá hoje. Vai dormir no sofá. Confortável. Dizem que malandro é o sapo, né? Malandro é o sapo, né? Que nasce com os dedos grudados para não usar aliança. Não ter que usar aliança. Exatamente. Outra curiosidade, né? Na Alemanha eles usam aliança nessa mão e não nessa. Na direita e não na esquerda. Tô ligado. Houve uma discussão no Instagram da Alemanha Cash um tempo atrás sobre isso. E teve várias teorias. Eu não sei exatamente qual seria válida, né? Porque dizem que a gente usa na esquerda porque o coração fica do lado esquerdo. E os alemães já são mais razão, daí e tal, enfim. Não, achei mais romântica essa versão. Então, eu acho que ouvi dizer que é por conta do luteranismo, né? Mas se é verdade... Sim. Eu acho que é o que faz sentido, né? Mas eu prefiro ficar do coração. A gente é mais coração, então a gente deixa... eu também. A minha tá aqui. Próxima pergunta. Aí foram duas perguntas de duas pessoas diferentes, mas a pergunta foi parecida, então eu juntei em uma pergunta única. Foi da Larissa e da Valéria. Pergunta de 1 milhão de euros essa, viu? Já recebi várias vezes. Preciso abrir mão do passaporte brasileiro ao adquirir a cidadania alemã? Preciso informar alguma coisa às autoridades brasileiras? Interrogação. Primeira pergunta. Não precisa abrir mão da cidadania brasileira, conforme eu disse no outro episódio.
número 93, vai lá ouvir. Não precisa, apesar de ter uma estabilidade jurídica, até hoje só teve um caso, então não tem por que abrir mão. Nós falamos lá, contei o caso da moça que perdeu, que não vem ao caso agora, mas não precisa abrir mão. E sobre informar a autoridade brasileira, imediatamente você não precisa, mas quando você vai renovar seu passaporte, uma das perguntas é essa: você tem alguma outra cidadania? Por qual motivo e etc. Então aí você informa. Aí sim é quando o Brasil toma ciência da sua nova nacionalidade. É basicamente isso. Certo? Mas segue a vida, né? Pode ficar com as duas sem problema. Pode. Mesmo independentemente do caminho que você consiga ela, né? Tipo, eu tô morando na Alemanha se for originária, que é por descendência, aí mais do que nunca você não tem que perder, porque você nasceu com seu direito, você não tem como... É uma coisa que eu nasci, não escolhi. A cidadania por naturalização você escolhe, mas mesmo assim, atualmente, no nosso ordenamento jurídico, você não precisa abrir mão. É isso. Então, não há nada que te obrigue a abrir mão. Pode ter duas caras. Isso é uma coisa interessante, né? Não sei se você tem esse sentimento. Você tem cidadania italiana também, né? Não, eu tenho português. Português, desculpa. E brasileira, né? Então, quando você vai entregar um passaporte, você é portuguesa também, né? Mas você se sente portuguesa, né? Tipo, às vezes quando eu vou entregar, pra quem não sabe, eu tenho italiana, né, pessoal? E aí quando eu vou no aeroporto entregar italiano, eu falei, mas esse não sou eu. Mas você sabe que meu marido sente mais ou menos isso também? Ele se sente meio, tipo assim, tenho um direito que não me pertence, assim, meio que estou usurpindo um direito, sabe? Eu não tenho. Mas eu acredito que o meu caso... Eu acho que no meu caso, eu não tenho tanto, porque a minha proximidade sempre foi muito grande com Portugal. Então, eu acho que tem esse quesito aí. Então, meus pais, desde sempre, ligados com Portugal, a comida, por exemplo, na minha casa é tradicional o bolinho de bacalhau em determinados eventos do ano, por exemplo, Sexta-feira da Paixão, Santa ou Natal, a gente sempre fez bolinho de bacalhau, por exemplo, que é uma receita da minha família, só uma coisa bem básica, assim, mas meus pais vivem... já tinha uma conexão, né? Então eu acho que é só por isso. Iam para Portugal também? Estavam? Sim. Então por isso. Porque, eu também tive bastante influência italiana, assim... Minha bisavó falava tudo meio atrapalhado e tal. Minha avó xingava praticamente só em italiano, então eu conheço os palavrões e tudo mais. Mas quando eu vou entregar no aeroporto o passaporte, eu fico falando, cara, não sou eu. Você sente meio assim, estou usurpindo o negócio. Eu sou um impostor. Pega aí, deixa eu guardar logo isso, né? Pega aí porque eu preciso disso aí pra passar, mas na verdade isso aí é só pra isso que eu uso. Sou impostor, né? Eu sou impostor. Enfim. Então, Larissa e Valéria, vocês podem ter as duas caras. Pode. Não sei se vocês vão se identificar com as duas caras, né? Eu já não me identifico, mas aí cada um, né? Próxima pergunta, da Denise. Dica de sites para encontrar documentos dos antepassados. Eu tenho uma dica quente. Acesse o alemanhacast.com.br e lá a gente escreveu um artigo lá também, cidadania, onde encontrar os documentos e tal. A gente deixou lá uns links, algumas ferramentas que podem te ajudar. Mas isso é explorar a Amazônia, né? Isso aí pode ser feito de várias formas, né? Exato. Tem também no próprio site da embaixada, tem, né? da embaixada alemã, tem vários lugares que vocês podem procurar. Inclusive, se tiver que procurar, por exemplo, matrícula consular, eles têm listagens lá. Todo o acervo está dentro da página dos consulados alemães no Brasil. Tem também do Arquivo Nacional Brasileiro tem que é sensacional. Tem do museu, que para quem é de São Paulo, não só para quem é de São Paulo, mas quem chegou por São Paulo, os imigrantes que chegaram por São Paulo, eles têm um acervo gigantesco de pessoas que desembarcaram em São Paulo, que é do Museu do Imigrante. Então, tem vários caminhos. Tem o Instituto Genealógico do Rio.
Family Search. Tem o Instituto Genealógico do Rio Grande do Sul, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Sim. Tem muitas coisas. Tem muitos lugares e aí, mas a dica que eu dou é vai de trás para frente. O que isso significa? Pega a sua certidão de nascimento e aí vê as informações dos seus avós. Se não tiver muita informação, vai para os seus pais. E aí vê as informações dos seus pais, das certidões deles. E aí tenta pegar dos bisavós que constam nessa. Porque nas nossas certidões constam dos pais e dos avós. Então, vocês vão indo de trás para frente até chegar no antepassado. E aí, essas certidões, mesmo que brasileiras, elas têm muita informação. Tem bastante mesmo. E vai chegar num lá que vai estar lá, origem, naturalidade, Alemanha. Naturalidade aí só fala Alemanha. Só fala, geralmente, é só o país, né? Mas... Não, eu tenho umas que falam o local, mas é muito raro. Eu fiz a identidade e certidão de nascimento do Benício lá no Brasil também, né? Uhum. E só saiu Alemanha. Não, do Bernardo nasceu mais. Saiu mais Alemanha. No ID, né? Na identidade. No RG, do Bernardo tá mais. Os caras estão de sacanagem. Não tá aqui a minha carteira, mas depois eu te mostro. Mas o Bernardo saiu mais. Que legal, na minha lá só saiu Alemanha. Eu falei, poxa, não sei o nome da cidade. Por que será, né? Próxima pergunta da Caroline. Com visto de estudante, posso adquirir a cidadania alemã? Se sim, depois de quanto tempo? Na verdade, é controversa. Diz que a gente tem que ficar no mínimo 8 anos e recolhendo imposto para poder pedir essa cidadania. Mas eu já vi, assim, não fui eu que fiz a cidadania, já ouvi casos de pessoas que conseguiram. Então, é um limbo aí. A regra diz que não. Você tem que ter recolhimento de imposto. Então... Estudante não tem, né? Estudante não tem, então e também, não. né? Ficar 8 anos estudando, né? Só se tu... O que tu vai estudar tudo 8 anos, né? Pois é, mas tem faculdade, tem um mestrado, doutorado, pós-doc. Tem pessoas que podem vir para cá para fazer o PhD, o doutorado. Só que para nós, o PhD é estudo. Aqui é tido como emprego, então pode ser isso. Não sei. Não dá pra aí saber. é suposições. Próxima pergunta da Thalita. Gostaria de saber quais são os deveres e benefícios para quem tem a cidadania alemã. Bom, isso vale um episódio à parte? Pergunta minha. Eu acho que vale, porque tem várias coisas, mas eu vou falar alguns dos direitos. Você vai poder ter o direito de residir e trabalhar em qualquer país da União Europeia e na Alemanha também, sem a necessidade de um visto prévio. É claro que muitas vezes pode ser que tenha algum requisito também, por exemplo, para morar num país você vai ter que trabalhar, você não vai poder viver do governo naquele país, mas você não precisa de um visto, é ótimo. E você pode trabalhar também que o passaporte alemão é bem bom para viajar também, né? Ele bem aceito, né? Então tem vários lugares. 191 países. Vários lugares que o brasileiro tu precisaria de visto, com o alemão talvez tu não precise, né? E vice-versa, né? Então você tendo os dois, você viaja praticamente o mundo inteiro sem visto. O mundo inteiro. A Alemanha é o segundo lugar mais forte no quesito. São 191 países sem visto, sem a necessidade de visto prévio. Inclusive os Estados Unidos, que é o queridinho dos brasileiros. Isso que eu não entendo, mas tudo bem. Você pode ter, residindo na Alemanha, você vai poder usufruir do sistema educacional alemão gratuitamente, que é um ensino que vai desde o básico, que é o primeiro grau, primeira série, até a faculdade, ou ensino profissionalizante, eles são gratuitos. Para alguns indicadores, a Alemanha tem um dos melhores ensinos do mundo, então esse é um dos direitos. Na questão de saúde, você também pode, mas desde que, claro, você tenha contribuído um pouco e tudo mais, mas tem toda uma regra, mas é possível também você usufruir do sistema de saúde alemão e também dos auxílios básicos que muitas vezes tem também, porque querendo ou não, o Estado alemão é uma mãe, digamos, né? Assim. Não, você não vai morrer de fome aqui, né? Não, eles vão dar um jeito de dar uns pretzel para comer. E você também vai ter o direito de voto também, né? Porque, querendo ou não, é muito importante. Mas isso é um direito. Uma coisa legal da Alemanha é que o voto e o serviço militar são facultativos.
Então, eu vou me tornar alemão, vou pegar o passaporte, depois eu vou ter o trabalho de ficar votando, eu tô morando aqui no Brasil, é um trabalho. Não, é facultativo. Basicamente são esses, assim, pra gente não... sem mais delongas, assim. Teve uma pergunta que me mandaram um tempo atrás. Para servir o exército alemão, quero ser militar na Alemanha. Eu preciso ser alemão? Até onde eu saiba, sim. Pergunta específica, né? Mas enfim. Eu não tô te respondendo com certeza, mas acredito pelo ordenamento jurídico, o mais sentido para mim é que tem que ser alemão. Porque geralmente policial armadas, precisa também, não? Policial também Forças não? Armadas... algumas polícias eu acho nível mais alto, se ela federal talvez precise, né? Exato, Bundespolizei tem que ser. É a mesma coisa do Brasil. Lembra que a gente comentou lá no outro episódio? Sim. Que tem cargos que é só para quem é brasileiro nato. Não é nem para naturalizado. Tem que ser nato. Como presidente da República. São os cargos de maior poder do executivo, por exemplo, do legislativo e etc. E voltando a falar do passaporte, ali tem um site bem legal, passportindex.org, eu acho, deixa eu ver. Que mostra quais são os passaportes mais fortes do mundo. Isso, aí tu consegue comparar, se precisa de visto e tal, e lá tá legal. É bom que é bem atualizado até agora na época do corona, porque tava toda essa loucura aí de não poder ir e tal, até eles estavam tendo esse trabalho de atualizar tudo lá. Então você consegue pesquisar lá e comparar, sabe, tu quer ir pra tal lugar, precisa de visto, pega visto lá na chegada no aeroporto mesmo, ou é entrada livre e tal. Então, bem legal, passportindex.org. Merchan de graça aí. Os passaportes mais fortes do mundo em 2021, de 2022 ainda não saiu o ranking, são os passaportes do Japão e de Singapura. Singapura? Se não me engano, são 192 países, 93 países, se não me engano. Vamos ver como é que tá aqui no site. Será que eu tenho... O site aqui tá dizendo que o passaporte melhor para viajar é o dos Emirados Árabes, seguido pela Alemanha, Suécia, Finlândia e Itália. Emirados Árabes, 167. Mas esse é o ranking de 2021? É o ranking atual do ano, né? Porque ele vai trocando, né? Exatamente, por isso que eu tô perguntando, o ranking de 2021? É o ranking do atual, de hoje, né? Pode ser que fechou no passado diferente. Pra mim tá aqui, Japão, Singapura, 192 países, em outro site, cara. Alemanha e Coreia, 190. Finlândia e Itália, 189. Olha aí, E geralmente são países bem esquisitos, né? Falando sobre a curiosidade sobre isso, mais engraçado, né? Agora a Rússia tá, né, com essa confusão aí. Mas enfim, a gente brasileiro não precisa de visto para ir para a Rússia, né? E os alemães precisam, né? E aí foi engraçado quando a gente foi para a Rússia lá na Copa 2018. Aí o pessoal do meu trabalho, mas como é que você conseguiu visto? Porque conseguir o visto da Rússia é difícil e tal. Eu falei, que visto? Eu sou brasileiro, preciso de visto. A gente precisa, para turismo não, para trabalho precisa. Não, claro. Mas só vai, né? Não, é porque essa semana veio uma pessoa me perguntando, mas eu só vou ficar uns dias, mas aí mesmo para trabalhar tem que... no Valor Econômico, no site daquela revista Valor Econômico, tá de 2021, passaportes mais poderosos, Japão e Singapura. Depois Alemanha, Coreia do Sul, Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha, todas na mesma posição, terceira. Depois Áustria e Dinamarca, em quarto. França, Irlanda, Holanda, Portugal e Suíça, 187 países em quinto lugar. Tá bom, né? Já dá pra explorar aí, galera. Tá bom, né? Se você que tá planejando a volta ao mundo, se tu tem um passaporte desse, fica bem mais fácil, né? Tu não sabe fazer visto, né? Nos lugares e tal. Só vai, né? Só vai. A última pergunta aqui da Camila. Para quem já tem outra cidadania da União Europeia, vale a pena ter a alemã também? Isso é uma questão muito, muito pessoal. Por que eu digo isso? Porque se for para questões de viagem, por exemplo, aí você vai ter que ver qual é o passaporte que você tem. É italiano, está bem próximo, por exemplo. Muda muito, não vai mudar muito para você. A não ser que você queira ir para um país, morar naquele país, que a Alemanha tem mais facilidade do que Portugal, que tem 187 países. Ele quer visitar Bangladesh, que o alemão não tem por ser visto e o porto espanhol precisa. Então isso é muito pessoal, mas aí é uma questão minha. Eu sempre falo isso e vai acontecer caso nesse cenário.
por que que eu me naturalizaria alemã? Caso eu decida ficar para sempre, entre aspas, aqui, e criar mais raízes do que eu já estou. Tudo bem que eu já estou há 9 anos, mas caso a gente defina mesmo que aqui vai ser nossa casa, pelo menos pelos próximos 15, 20 anos, aí eu vou me naturalizar. Por quê? Para eu poder votar. Eu tenho que votar e decidir o destino do país do qual eu vivo. Uhum. Basicamente, eu acho que esse é um dos pontos principais que a pessoa tem que levar em consideração se já é um cidadão da EU, né? Mas também tem outros fatores também. Por exemplo, tem cidadão da EU, mas que não é Schengen. Também pode ver isso também, porque tem diferenciação. Então, é caso individual e tem que analisar cada caso para saber se para você compensa ou não se naturalizar. Por exemplo, para um croata, pode ser que as chances dele sendo alemão é muito melhor do que ele sendo croata. Agora, para um francês, pode ser que não mude nada. Por exemplo, tem um amigo meu que é da Sérvia e por mais que tá na Europa, ele precisava de Blue Card para trabalhar aqui, né? Sim. E para ele talvez seria interessante ter isso, né? Só que agora também mudaram ali, estão precisando de tanta gente que eles meio que abriram a porteira, acho que agora é só chegar. E, enfim, então, bem que você falou, né? Depende muito se você acha que vai ser mais necessário para você, vai te facilitar a vida ou não. Ou também essa questão de morar no país, né? Porque eu também, às vezes, tô morando aqui e não voto, né? Pois é. E é uma coisa muito importante, porque chega um ponto que você não sabe os rumos que o país está tomando, se você concorda com ele. Você não está tendo nem voz ativa, porque você não vota. O voto é muito importante. E no caso, se eu tenho, no nosso caso, por exemplo, você tem português e eu italiano, eu tenho que abrir mão daí, aí viro alemão e não posso ficar com 3 daí. Pode. E meu daí filho tem 3, aliás, né? Sério? Olha só que chique. Mas aí ele tem de nascença, não é por naturalização. Mas se eu tivesse um filho atualmente, meu filho, hoje, Mariana tem um filho, automaticamente ele nasceria alemão, italiano, brasileiro e português. Se eu tenho problema com 2 documentos para entregar, o cara com 4... Não, se ele vai para o aeroporto, vai lá na migração, cheguei no país. E aí abre a carteira assim, abre a bolsa, né? Vai ter que ter uma mochila, né? Para transportar tudo isso, né? Abriu a mochila, tira o passaporte, olha, o cara fala, não, esse cara é bandido, meu. Vai preso, vai cana. Você sabe que eu tenho uma amiga, mas ela não tirou os passaportes dos filhos, mas os filhos, olha só, ela é brasileira e portuguesa, igual eu. Mora na Alemanha e casada com francês, certo? Mas ela morava antes nos Estados Unidos. E os filhos nasceram lá. Então, os filhos podem ter a portuguesa, a alemã, a portuguesa, a brasileira, a francesa e tem a americana. E ela pode se naturalizar alemã, porque ela mora aqui já há anos. Esse cara é uma pessoa perfeita para fazer crimes e tudo mais, porque ela é, né? Não, mas é muito legal. Eu sou muito suspeita em falar, porque eu adoro isso. Então... Colecionadora de passaportes. Eu só tenho 2, mas eu queria ter mais. Fazer um filme, né? Colecionadora. Eu vou me naturalizar italiana e alemã, a louca. Beleza, tem mais alguma coisa aí para incluir? Porque essa foi a última pergunta aí do nosso episódio. Bom, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, podem me escrever. O meu arroba é marianadafonseca.adv. Estou no Facebook, estou no Instagram. O meu website é www.marianadafonseca.com, certo? Show de bola. É isso. Então, estou à disposição para ajudá-los. Muito legal, acho que é um tema bem cabeludo, que dá para ficar falando aí para sempre nesse tema aí, porque eu acho que toda hora tem dúvidas e cada cenário, né? Tem um corner case ali toda hora. Então é isso, né? Agradeço a presença e até a próxima. Tchau! Muito obrigada, galera. Tchau!